No mercado financeiro sempre existe aquela busca, quase uma caça ao tesouro, por uma vantagem, uma informação que mais ninguém tem. Mas e se existisse um sinal digital, quase invisível, capaz de apontar exatamente quem sabe de algo que o resto do mercado não faz ideia? Pois é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. E essa é a grande pergunta que alguns pesquisadores aqui no Brasil decidiram investigar. Será que a tecnologia consegue farejar as pegadas digitais que as negociações com informação secreta deixam para trás? Bom, para começar, vamos entender o problema. O conceito principal aqui é a tal da negociação informada. Isso é um desafio gigantesco para manter os mercados justos, ainda mais em economias emergentes como a nossa. De forma bem simples, é quando alguém usa um segredo para ganhar dinheiro na bolsa. E o problema disso é que não é só injusto, abala a confiança de todo mundo que investe. É por isso que é tão crucial conseguir detectar esse tipo de coisa. Para essa missão, os pesquisadores usaram uma ferramenta muito interessante, o modelo PIN, que é a sigla em inglês para Probabilidade de Negociação Informada. Dá para pensar nele como um tipo de detetive digital, sabe? Ou até como um detector de fumaça para essas transações secretas no mercado. E como é que esse detetive trabalha? A genialidade está na simplicidade. Ele não precisa saber qual é a informação secreta. Ele só observa o comportamento do mercado. Quando começa a aparecer um monte de ordem de compra ou de venda de repente, sem motivo claro, o PIN acende um alerta. Ele calcula a chance de que alguém, em algum lugar, sabe de alguma coisa. Aí que vem o pulo do gato. Se o PIN é tão bom para detectar a presença de informação secreta que já passou, será que ele também conseguiria prever o futuro dos preços das ações? Foi exatamente isso que os pesquisadores foram testar. A ideia era simples, mas muito poderosa. Pegar esses sinais de alerta gerados pelo PIN e usar como combustível para alguns dos modelos de inteligência artificial mais avançados que existem hoje. A hipótese é que essa informação secreta daria uma espécie de superpoder para os algoritmos de previsão. E eles foram com tudo, usaram vários tipos de inteligência artificial de ponta, cada um com um jeito diferente de encontrar padrões em dados super complexos. A missão desses cérebros digitais era bem clara: decifrar os sinais do PIN e transformar isso em previsões de mercado muito mais certeiras. Então, o cenário parecia perfeito, né? Uma ferramenta que detecta segredos combinada com IAs super inteligentes. A expectativa era de um avanço gigantesco na precisão das previsões. Só que o que eles descobriram foi, bom, totalmente inesperado. E então, a grande questão: será que adicionar essa camada extra de informação secreta realmente ajudou os algoritmos a prever para onde o mercado ia? A resposta é um sonoro não. Não só não funcionou, como o efeito foi o contrário. Em vez de clarear as coisas, os sinais do PIN acabaram agindo como ruído, sabe? Eles simplesmente confundiram os modelos de IA. O resultado, em muitos casos, as previsões ficaram piores do que se eles tivessem ignorado essa informação por completo. Incrível, né? E isso não é só uma interpretação, não. É a conclusão direta dos próprios pesquisadores, como dá para ver nessa citação do artigo. A informação que deveria ser um superpoder acabou virando uma distração. Mas, bem quando parecia que o PIN era uma ferramenta inútil para prever o futuro, a pesquisa deu outra virada genial. Eles perceberam que talvez estivessem fazendo a pergunta errada. O valor do PIN podia não estar em prever o futuro, mas em outra coisa completamente diferente. E aí está o ponto central. O PIN falhou como um vidente, mas se revelou um estrategista excepcional. Em vez de tentar adivinhar o preço de amanhã, os pesquisadores usaram os sinais do PIN para montar carteiras de investimento. E foi aí que a mágica aconteceu. Este gráfico ilustra o resultado de forma brilhante. As carteiras que foram montadas usando os sinais de curto prazo do PIN, de 20 dias, não só bateram o mercado, como fizeram isso de forma consistente e com uma margem bem grande. Agora, se liga nesse número, 1,9. Esse foi o índice de Sharpe médio que eles conseguiram. E olha, para quem não é da área, um índice de Sharpe acima de 1 já é considerado ótimo no mercado financeiro. 1,90? Isso é simplesmente espetacular. O índice de Sharpe é basicamente uma nota que se dá para um investimento. Ele avalia o retorno que se teve em relação ao risco que se correu. Ou seja, a performance das carteiras guiadas pelo PIN foi tão boa pelo risco assumido que elas se destacaram de uma forma impressionante. Então, qual é a grande lição que fica disso tudo? A história do PIN é quase uma parábola fantástica sobre como a gente usa dados e informação hoje em dia. Vamos resumir os pontos principais. Primeiro, sinais mais recentes foram mais úteis. Segundo,
Adicionar mais dados, no caso, os sinais do PIN, na verdade atrapalhou as previsões. E o mais importante, a utilidade de um dado depende totalmente de como ele é usado. O PIN foi um péssimo previsor, mas se revelou ótimo filtro estratégico. E essa é a moral da história. A informação mais valiosa nem sempre é aquela que diz o que vai acontecer. Muitas vezes é aquela que ajuda a gente a navegar melhor na incerteza, a construir uma estratégia mais inteligente e a entender o que de fato está acontecendo por trás das cortinas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se essa busca cega por previsões exatas pode acabar nos desviando do caminho, talvez a verdadeira sabedoria que vem dos dados esteja em nos ajudar a tomar decisões estratégicas melhores e não em tentar adivinhar o futuro.